Fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um Informa Full. Este conteúdo quase diário de Botafogo e futebol e regatas, onde eu trago informações mais, muito mais opiniões, né, para vocês aqui. Vamos falar um pouquinho aqui então hoje, né, da rodada, né, Botafogo que enfrenta o Grêmio, né, vamos trazer aqui aonde assistir, quais as prováveis escalações. Vou trazer também aqui o pitaco, né, do Gé, aqui o palpite do Gé, né, e vamos falar também sobre uma notícia que saiu hoje de John Textor e a SAF, né, tudo isso e muito mais depois que você se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Estamos com meta de 200 inscritos e então estamos quase chegando, peço sua ajuda aí para que a gente consiga chegar nessa meta de 200 inscritos. Depois da vinheta, eu tô de volta. Tela para vocês aqui. John Textor e SAF do Botafogo respondem pedidos de esclarecimentos, né, da justiça e peticionam um fim de bloqueio das ações. Bom, o Botafogo associativo, que junto da justiça pediu, né, essa liminar aí que bloqueava, né, que restringia as ações do Textor, como vender jogadores, né, ativos do clube, e qualquer decisão que fosse ligada ao clube, né, o associativo, estava bloqueada perante a justiça por essa liminar que o associativo do Botafogo colocou em prática, né. Como todos já sabem, como já é notório, John Textor e a SAF, né, o associativo, né, entraram em comum acordo, né, para o aporte financeiro entrar no clube, e para que isso aconteça e que a SAF e que John Textor consiga operar normalmente, eles precisam pedir essa baixa, né, essa liberação desse pedido de esclarecimento que a justiça colocou para o John Textor a mando, né, a pedido do associativo. Então o Fogonete trouxe para nós. John Textor e a SAF do Botafogo responderam ao pedido de esclarecimento feito pelo desembargador Marcelo Almeida de Moraes Marinho, da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e peticionam agora o fim do bloqueio das ações, informou o jornalista Bernardo Gentil, né, do canal Arena Alvinegra. Diga-se de passagem, um ótimo jornalista e apresentador também. O despacho, publicado na última quinta-feira, dia 29/1, que foi o que eu falei para vocês, depois de uma ação do Botafogo Associativo, intimava Textor a informar-se, né, pretende praticar ou está em curso atos como alienação de ativos, distribuição de dividendos ou despesas extraordinárias e práticas, com reflexos econômicos. Foi aquilo que eu falei para vocês aqui a grosso modo, né, que é vender ativo do clube, mandar qualquer um embora, investir, colocar dinheiro investido no clube, enfim. Ele estava e está até então, né, bloqueado perante a justiça. Além disso, né, como vai falar aqui, o desembargador proibiu a venda de ativos entre jogadores, o que impediu o Textor de vender Danilo e Álvaro Montoro para o Nottingham Forest nos últimos dias, né? Como a gente soube lá que antes do jogo do Cruzeiro, que foi aquela loucura, saiu que eles por pouco não tinham sido vendidos, né? E mudanças maiores na estrutura da SAF, incluído listar venda de atletas como garantia até a manifestação. As principais janelas da Europa fecharam na última segunda-feira, né? Menos mal. Agora, após os esclarecimentos prestados, John Textor e a SAF pedem fim destes bloqueios em até 5 dias. Né? Para que eles pedem fim? Porque eles se acertaram, né? Segundo o professor Bernardo Gentil ontem no seu canal do Instagram e no canal do Instagram do Arena Alvinegra, né? Eles se entenderam e o associativo viu que não há outra alternativa senão, né, esse aporte que o Textor tem na manga com possíveis novos investidores e sócios da SAF. Né? Bom, o clube vem conversando com o associativo para aprovação de um aporte de 50 milhões de dólares com a ajuda de novos investidores para pagamento de despesas urgentes como o transfer. Bom, então agora o Botafogo aguarda, né, quando eu falo Botafogo eu falo de um Textor e o associativo, aguarda a resolução, né, a baixa, digamos assim, desse bloqueio, né, para que o Transferban consiga cair na caixa do Botafogo, o Transferban não, perdão, para que o dinheiro, né, o aporte consiga cair
no caixa do Botafogo, e assim o Botafogo conseguir pagar o transfer ban e ter um dinheiro ali para garantir o caixa, né, para garantir o respiro do Botafogo financeiramente, pelo menos até o meio do ano, né? Então aguardemos para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, e se é a única opção que a gente tem, que seja essa, e que seja para o melhor do Botafogo. Comenta para mim aqui o que você acha dessa atitude, o que você acha do associativo, de ter levado tudo isso adiante, né, depois de uma avaliação do Banco BTG. Quero ouvir sua opinião. Bom, vamos falar aqui de Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio que se enfrentam hoje, né, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, e vamos ver aqui as prováveis escalações, né, segundo o GE, e aonde assistir e que horário é essa partida. Bom, como vocês estão vendo na tela aí, ó, Botafogo e Grêmio se enfrentam nessa quarta-feira às 9h30 da noite na Arena pela segunda rodada do Brasileirão. A partida da transmissão pela Globo e pelo Premier, né? E acompanha também em tempo real pelo site, né, do ge.com. Bom, vou mostrar aqui então, vou falar um pouquinho do Grêmio. O Grêmio vem de 3 jogos consecutivos sem vencer, com derrotas para Inter e Fluminense e empate com Juventude no sábado. Apesar da semana ruim, o Grêmio está classificado para as quartas de final do Gauchão, pela qual enfrenta o Novo Hamburgo no sábado às 18h30 em jogo único. Já o Botafogo, no último domingo, teve a primeira derrota do ano para o Fluminense, aquele jogo apático com as reservas, aquela tempestade toda lá que foi lá no Rio de Janeiro, né? E Anselmi vinha de 3 vitórias, né, sendo uma delas a goleada que ninguém esperava em cima do Cruzeiro, mas que foi maravilhosa, né? E o Grêmio é mandante, né, como a gente sabe, e o jogo vai ser transmitido pelo Premier, pela TV Globo. E aqui eu queria deixar um desabafo e, como se diz, eu vou até mudar para a câmera aqui, ó. Eu quero deixar um desabafo, e porque assim, eu moro no estado de Goiás, mais precisamente em Goiânia, e veja bem, a TV Globo vai passar esse jogo na televisão aberta pro Rio de Janeiro, pro Rio Grande do Sul, pro Acre, pro Amapá, pro Amazonas, né, pro Distrito Federal, pro Espírito Santo, para Minas Gerais, pro Mato Grosso, pro Pará, pro Piauí, pro Rio Grande do Norte, para Roraima, para Santa Catarina. Ou seja, só não vai passar o jogo praticamente para São Paulo e pro estado de Goiás, porque toda vez que tem jogo na TV aberta, o estado de Goiás prioriza para times paulistas, e eu não entendo o porquê dessa sacanagem com o torcedor botafoguense do Rio de Janeiro, ou do estado de Goiás. Mas eu tenho Premier, então eu vou acompanhar normalmente. Mas para quem não tem, é de indignar, né? De ficar indignado. Desabafo feito, vamos voltar para a tela aqui. Bom, então vamos lá para as prováveis escalações aqui, ó. Depois de poupar o time titular no sábado, Luiz Castro terá grupo completo à disposição, né? Então o provável time do Luiz Castro será o Everton no gol, Gustavo Martim, Wagner Leonardo na zaga, Marlon pela esquerda, João Pedro pela direita, Arthur Melo e Noriega faz a dupla ali no meio de campo ali de volante, Monsalve mais à frente ali como armador, TT na ponta direita, Amuso na ponta esquerda e o Carlos Vinícius ali fazendo o 9 ali. Quem está fora? Kahneman, lesão muscular, Bright White, também lesão muscular, rompeu o tendão de Aquiles ano passado ainda, e o Vila Sante que rompeu também o ligamento cruzado. Então tem esses três desfalques aí do Grêmio. Bom, e o Botafogo, do Martins? O técnico terá 3 desfalques, né, que já são recorrentes, né? 2 são recorrentes, um agora é novo, né? Que é o Cris Ramos e o Joaquim Corrêa. A gente não sabe mais, o Botafogo não fala sobre o que é a lesão deles. E o Marçal, que teve o estiramento no joelho direito no último jogo contra o Fluminense. Bom, então a provável escalação do Botafogo é Neto, Matheus Ponte, Newton e Alexander Barbosa, que é a zaga que tem sido titular, Alan e Danilo fazendo a volância, 2 laterais alas mais ofensivos, Vitinho pela direita e Telles pela esquerda, e o trio de atacante ali, barra 2 meio de campo e atacante, é Montoro pela esquerda, Santi Rodrigues pela direita e Cabral comandando o ataque.
né? Quem está pendurado não há ainda, né? E a arbitragem é do Felipe Fernandes de Lima. Bom, meus amigos, tem tudo para ser um bom jogo, tem tudo para ser um jogo equilibrado, né? Duas equipes ali, pelo menos nos 20 primeiros minutos de jogo ali, se estudando, entendendo como é que cada um vai comportar ali. Mas é um jogo também simbolicamente significativo para o Botafogo, porque o Botafogo reencontra, melhor dizendo, né? Luiz Castro, né? Ex-técnico do Botafogo, que abandonou o Botafogo no ano de 2023, indo ali pro time do Cristiano Ronaldo, a pedido do Cristiano Ronaldo. Então, assim, a gente torce para que o Botafogo consiga mostrar aquele futebol que jogou contra o Cruzeiro, né? A gente sabe que o Botafogo vai sofrer riscos, é próprio do esquema tático que o Martin Anselmi joga, que é um esquema tático muito ofensivo, que marca muito em cima, então consequentemente, ele tem essa questão de poder sofrer nos contra-ataques. Apesar que o time do Grêmio não conhece esse Muso, o TT eu sei que ele é velocista, ele é muito rápido, mas vamos ver o que aguarda para nós. O que importa é o Botafogo desempenhar um bom futebol e que a gente consiga chegar, né, a uma vitória, que é o que mais interessa. E antes da gente finalizar o nosso vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó, o palpite do GE, como sempre. Vou mostrar para vocês aqui agora. Esse é o palpite do GE, meus queridos. 4 votos para a vitória do Grêmio, 3 empates e 2 votos para a vitória. Ou seja, ganhando. Só que não, mas vamos lá. Geralmente, Kelly Costa, faça a mínima ideia, João Assis, né? Gato Mestre, Grêmio, André Lofredo, Grêmio, Alex Escobar e Thiago Medeiros apostou no Botafogo. Fred, Felipe Diniz e Tropa do GTV apostaram que vai ser empate. Meus amigos, nos resta torcer e torcer muito para que Martin Anselmi consiga mais um jogo bem executado e, consequentemente, uma vitória para o nosso Botafogo de Futebol e Regatas, para que continuar embalado nesse Brasileirão que já começou com tudo, com o Botafogo atropelando o Cruzeiro, diga de passagem. Curte, comenta, compartilha este vídeo aqui e se inscreve nesse canal para que a gente consiga chegar na meta de 200 inscritos. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fogo!